Olá, Olá, doutora, boa tarde. tudo bem? Bem, a senhora? Tá ótimo, maravilha. Então tá bom. Bom, são 17h02. Tá Vamos ser ótimo. britânicos? Horário britânico. É que eu tenho aula hoje às 19 horas. Ah, então vamos mais do que nunca respeitar os horários. Então vou Isso. iniciar. Beleza. À vontade. Boa tarde a todos. Eu sou a Fernanda Miranda, sócia da área trabalhista do Duarte Tonetti Advogados e vou intermediar o bate-papo de hoje. Inicio agradecendo o canal Conexão e Gestão pelo espaço e por promover esse compartilhamento de conhecimento. Como prometido na última live feita aqui, voltamos para falar sobre a aplicação da LGPD às pequenas e médias empresas. Como muitos sabem, a LGPD já está em vigor há um ano, mas será a partir da próxima segunda-feira que as multas de fato começarão a ser aplicadas. Mesmo assim, no último ano, a gente já acompanhou decisões em diversas ações judiciais que veio utilizando essa lei, a LGPD, como argumento. Eu mesma tenho acompanhado decisões da área trabalhista que envolvem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e já não são poucas. E para conversar conosco sobre isso, convidamos a doutora Ivani Contini Bramante, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que participou comigo de uma live sobre as relações de trabalho aqui nesse mesmo canal. Obrigada, doutora, por mais uma vez aceitar o convite e dividir conosco o seu vasto conhecimento. Obrigada, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, viu? Que bom, que bom. A nós que agradecemos sempre. E convido também o Dr. Eduardo Silveira, que é especialista em proteção e privacidade de dados do Duarte Tonetti Advogados. Obrigada, Eduardo, por também aceitar o convite e participar dessa conversa enriquecedora. Boa tarde, Fernanda, doutora Ivani, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, o assunto é extremamente interessante, então não vamos perder tempo, certo? Vamos começar. E para iniciar, vou começar por você, Eduardo, que está ajudando as empresas a se adequar à LGPD. Vou te fazer a seguinte pergunta: é possível pontuar onde elas encontram mais dificuldades? Perfeito, Fernando, acho que é uma pergunta excelente. Bom, existe sim, é possível. O primeiro ponto, a primeira dificuldade que a gente encontra quando a gente inicia um projeto de mapeamento e adequação é, de fato, mapear todos os fluxos e todos os processos. Por quê? É muito comum as empresas terem uma ideia dos fluxos internos, né, mas os processos eles não estão bem estabelecidos. E o nosso papel é exatamente esse. Quando a gente entra em um projeto de adequação, quando a gente inicia um projeto de adequação em um cliente, o nosso papel é identificar como ocorre os fluxos internos, como ocorre o compartilhamento entre as áreas envolvidas no projeto, e também como é feito esse compartilhamento com os parceiros de negócio. Outro ponto muito importante é cumprir a LGPD e todo o seu ecossistema. Lembrando que a LGPD, a legislação de privacidade e proteção de dados, ela não se resume somente à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem todo um ecossistema, né? Então, a gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o próprio Código Civil e também a Constituição Federal. E existem outros setores que são altamente regulados, como o setor de saúde, de modo geral, as farmácias e as farmácias de manipulação, que tem uma regulamentação da Anvisa, os corretores de modo geral, que também tem uma regulamentação de um órgão chamado SUSEP, e também o sistema bancário, que é altamente regulado pelo Bacen. Nossa, bom, desculpa, Fernanda. É que você falou em farmácia, eu já imaginei, eu nunca levo meu pedido, eu sempre mando tudo por WhatsApp, eles devem ter isso de milhares de pessoas, né? E Exato, a gente nem pensa nisso no dia a dia. A gente teve recentemente, né, questões envolvendo farmácia, Sim. né?
fiscalização, e a NPD vai ser um dos setores que serão altamente fiscalizados pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados a partir do dia 1º agora de agosto. Muito interessante. Doutora, a senhora tem percebido essas mesmas dificuldades? Como que o judiciário está enxergando essa questão? Pois é. Antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, já havia algumas ações discutindo a proteção de dados, com base na Constituição Federal. A proteção de dados, ela não é nova no país, né? A Constituição Federal já traz um capítulo da privacidade e da proteção de dados. A Constituição fala especificamente de proteção de dados. No artigo 5º, inciso 13, né, que trata da privacidade. Então, nós já tínhamos aí, com base no Código Civil, responsabilidade civil, e com base na Constituição Federal. E o artigo 5º, incisos 5 e 10, também trata do dano moral. Então, a figura do dano moral já está na Constituição há muito tempo. Eu fiz um levantamento de algumas ações trabalhistas de pedido de dano moral por ofensa ao direito de privacidade. Então, nós temos, assim, a ofensa ao direito de privacidade por invasão de e-mail, que é uma coisa que já faz tempo que nós tratamos, né? E agora, com muito mais razão, por causa do teletrabalho, do Covid-19, muitas pessoas estão em teletrabalho, então aumentou essa questão da privacidade e da invasão do e-mail. E eu tinha uma ação que eu verifiquei antes da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi o vazamento dos dados do prontuário médico do indivíduo. Né? O indivíduo estava com AIDS, isso vazou, e isso causou um enorme constrangimento para o trabalhador, um dano material e um dano moral. Então, nós já tínhamos isso. Agora, com a LGPD, o que muda? As ações indenizatórias vão continuar existindo, as ações individuais, mas agora é possível entrar com ações coletivas. Os sindicatos já estão entrando com ações coletivas, eu já levantei ações do Sindicato da Alimentação contra a JBS, contra várias empresas, né, pedindo a comprovação do cumprimento da legislação, não é nem apontando alguma irregularidade, é uma obrigação de fazer, né, com pena pecuniária diária. Já levantei 3 ações desse sindicato. Agora, do Ministério Público, tem uma montanha de ações. Não do Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual. Principalmente em Brasília, eu já levantei umas 4, 5 ações lá em Brasília, que trata de sites que vendem dados. Sites que vendem dados. E também levantei várias ações no cível de pessoas individualizadas que, para fazer negócios ou para concluir algum negócio, exige-se a digital, né, os dados biométricos, e a pessoa ela não quer para contratar dar os dados biométricos. E eu vi uma ação interessante que acabou de ser ajuizada de um estudante que, lá em Recife, o Sindicato das Empresas de Ônibus, é o sindicato patronal, tá? Junto com o consórcio de empresas lá que cuidam do transporte coletivo em Recife, para fins de cartão de bilhetagem para estudante e para as pessoas que têm o transporte gratuito, que é o idoso, eles não estão mais aceitando o pagamento em dinheiro na catraca do ônibus e estão exigindo que se apresente aquele cartão, só que aquele cartão, o modo, né, de configuração é a biometria facial. Nossa. Então, a empresa de ônibus está todo dia, vamos dizer assim, pegando a biometria facial do indivíduo, e o indivíduo disse, não, eu quero pagar em dinheiro, eu não quero dar a minha biometria facial, eu não quero esse bilhete e todo dia ter que entrar no ônibus e ter a minha biometria facial gravada e enviada. E alguns ônibus estão com a bilhetagem, mas não é biometria facial, é biometria do polegar, né? Então, nós estamos aí tendo uma série de conflitos, porque as pessoas não querem passar para o mundo digital. E sabe o que mais? Por exemplo, um idoso, ele nem sabe o que está acontecendo, ele tem que ir lá pegar essa bilhetagem,
essas pessoas idosas, às vezes, não tem nem uma internet, não tem um e-mail para mandar buscar se os dados estão sendo... Ou para exercitar, os direitos dos titulares, porque nós temos vários direitos dos titulares, né? Um dos direitos é o requerimento de existência, confirmação, acesso, correção, saber se o dado está anonimizado, pedir o bloqueio desses dados, a eliminação, a portabilidade, a informação, né? E ainda, se for um dado que depende do consentimento, saber, você tem aí meu consentimento? Se você tem, estou revogando meu consentimento. Então, nós temos uma listagem de direitos que estão na LGPD e que as pessoas leigas ou o idoso, ele não sabe. Nós temos uma exclusão digital enorme no país e nós estamos na corrida da adequação digital para tudo, sem que as pessoas tenham acesso digital, entendeu? Está havendo um descompasso. Isso tudo vai desaguar no judiciário. E não só no judiciário trabalhista, né? Isso vai desaguar no judiciário civilista. O judiciário civilista está mais atolado já de ações de LGPD, de proteção de dados, do que o trabalhista. O trabalhista mal começou. Por quê? Porque está todo mundo esperando chegar a agosto. O doutor Eduardo sabe disso, né? Está todo mundo esperando chegar a agosto. As empresas parece que estão pedindo que o Congresso prorrogue essa exigibilidade, porque com o Covid-19 todo mundo ficou aí meio parado, ficou a meia porta, como a gente diz, não trabalhou, teve a suspensão de atividades e tudo mais. Ninguém conseguiu se adequar. Quase que se passaram aí quase 2 anos de Covid, que ninguém conseguiu trabalhar direito e se adequar e fazer o que tinha que fazer. Então, é possível que essa lei seja ainda prorrogada novamente mais um período, tá? Não é difícil que saia aí uma norma prorrogando até o final do ano, sei lá, a exigibilidade dessas multas, porque as empresas não estão preparadas, não. 85% das empresas não estão preparadas. O Eduardo está aí, ele pode confirmar essa percentagem, né, Eduardo? Exato, doutora. Em relação ao consentimento, né, muita gente confunde. Fala, pô, Eduardo, agora eu preciso do consentimento para tudo. Não exatamente, né? Consentimento é apenas uma das 10 bases legais existentes. E, de fato, quando eu trato os dados com base no consentimento, eu preciso atender a possibilidade do opt-out, né, que a gente chama, que é a revogação do consentimento a qualquer momento. Em relação, doutora, a essa questão, se a lei vai pegar, eu sou muito questionado. Eduardo, será que a lei vai pegar? Porque, de certa forma, principalmente agora com a pandemia, né, as empresas, todas as atenções estão voltadas para a sua própria subsistência, enfim. Mas eu sou muito questionado. Eduardo, será que vai pegar? Eu respondo da seguinte forma. Acho que não é mais... já superamos essa questão, se a lei vai pegar ou não vai pegar. Eu acho que o ponto aqui qual será o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados nessa virada de chave? Ou seja, a partir de agosto, do dia 1º de agosto. Por quê? Porque a lei ela já está em vigor desde setembro do ano passado. A questão agora é em relação ao artigo 42 da lei, que prevê a possibilidade de multa por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A NPD, somente lembrando, ela tem um papel de zelar pela implementação, pela fiscalização e o cumprimento da LGPD aqui no Brasil. Só que um outro papel ainda mais importante da Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o papel de orientação. É a NPD que vai implementar... Você vai ter um papel pedagógico, né, Eduardo? Exato, eu concordo. E qual vai ser o papel a partir do dia 1º de agosto? Será que a autoridade ela já poderá fiscalizar e multar as empresas, mas será que nesse início ela vai ter um papel muito mais de orientação? Eu imagino, tá, pelas iniciativas que já foram tomadas pela NPD até agora, com informações, com publicação de cartilhas, enfim, eu imagino que será muito mais o papel de orientação. Tem outro detalhe que eu gostaria de colocar, Eduardo, que a lei ela não faz distinção entre pequena e média empresa. Ela trata genericamente todas as empresas do mesmo modo, mas ela remete à autoridade nacional a possibilidade de regulamentar e excluir da exigibilidade
ou até colocar exigibilidades diferenciadas, vamos dizer assim, para as pequenas e médias empresas. Então, ao contrário da lei que é da Europa, a GDPR, que lá exclui as pequenas e médias empresas, não é isso? Com até 250 empregados, eu acho que nós vamos copiar o modelo de lá, a própria NPD é capaz de regulamentar, excluindo as pequenas e médias empresas, até porque uma das inconstitucionalidades por omissão da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente tratar de modo diferenciado as pequenas e médias empresas, porque a Constituição Federal, no artigo 170, ela diz que o Estado tem que tratar as pequenas e médias empresas de modo diferente. E esta lei não tratou, então ela tem uma inconstitucionalidade por omissão. Eu acho, inclusive, que alguém, não sei se alguém já entrou com essa ação, mas se não entrou, deveria entrar, e uma associação empresarial, evidentemente, porque é preciso essa distinção. A própria lei já deveria ter trazido essa circunstância. Mas como a lei não trouxe, a NPD certamente terá que trazer, porque se ela não trouxer, vai dar problema. Sabe por que vai dar problema? Porque as multas são muito pesadas para a pequena e média empresa. São muito pesadas, né? E as pequenas e médias empresas, elas gozam de proteção diferenciada. Então, nós estamos aí no aguardo também da regulamentação da NPD. Perfeito. Nesse aspecto, doutora Ivanira, foi feita uma consulta pública pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados lá no início do ano. Sim. E a respeito exatamente da possibilidade de flexibilização em relação a algumas regras, a principal delas em relação ao DPO, a necessidade do DPO, do encarregado de proteção de dados, dentro das PMS. E não faz sentido exigir o mesmo nível de adequação, né, das grandes empresas. Inclusive, foi feito a expectativa é que saia já a partir de agosto de 2021 agora, essa flexibilização em relação ao DPO. Eduardo, eu vi já uma interpretação flexível da lei no seguinte sentido. O DPO é obrigatório? Sim, mas ele não precisa ser do quadro da empresa e outra. Esse DPO, ele pode ser pessoa física e jurídica, porque já houve, né, uma medida provisória aí que reformatou, falando que pode ser pessoa física ou jurídica. As startups, na sequência, o governo federal já aprovou a lei das startups, todo mundo já sabe que tem uma lei das startups, que saiu mês passado. E para que ele aprovou correndo a lei das startups? Porque justamente as startups é que vão prestar serviços de DPO. Então, tal qual, assim, mudando as coisas no lugar que devem ser mudadas, se a gente fizer uma analogia com as regras de meio ambiente do trabalho, com a medicina, higiene e segurança do trabalho, que a empresa precisa ter CIPA, até 250 empregados, que a empresa pode contratar no quadro um engenheiro do trabalho e um técnico do trabalho, mas até um determinado número de empregados não precisa contratar, pode contratar uma empresa de fora, e eles contratam essas empresas de fora que fazem os laudos ambientais, vai ser a mesma história. Nós vamos ter as NRs, que são as normas regulamentadoras da proteção de dados, vamos poder contratar DPO de fora, pessoa jurídica, empresas que eu acho que até 250 empregados também vão ficar de fora do alcance da lei. Eu penso que nós vamos acabar, porque a regulamentação é parecida. Aqui também, por analogia ao meio ambiente de trabalho, nós temos os deveres de precaução, de prevenção, né, e reparação dos incidentes. É como você tem lá a reparação dos acidentes de trabalho, você repara o meio ambiente, você repara o dano do indivíduo que foi lesado, tem as ações coletivas de dano moral coletivo para reparar o meio ambiente. Então, mudando as coisas de onde devem ser mudadas, por analogia, é parecido o regramento, entendeu? Então, vai pegar sim. Eu acho que vai pegar. Eu vou pedir só para os doutores esclarecerem para quem está nos assistindo o que é DPO, porque nem todo mundo... O DPO nem todo mundo aqui acho que seguinte, sabe. A empresa que coleta dados, armazena,
e compartilha e tudo mais, é chamado controlador. Ele tem os dados na mão e ele é quem tem o poder de decisão, ele é quem decide o que ele vai fazer com aqueles dados, certo? Esse controlador, ele pode passar para alguém manipular esses dados. Então, uma empresa que passa, por exemplo, para um escritório de contabilidade, para fazer a folha de pagamento, o escritório de contabilidade é o operador. Agora, nós temos a figura do encarregado de dados, que é o DPO. O DPO é uma sigla que é em inglês, né? Que é o encarregado do tratamento de dados. Esse encarregado, ele vai fazer a ponte entre a empresa que coleta dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares. Os titulares podem requerer para o encarregado de proteção de dados um direito de petição. Esse encarregado é que vai ter que agilizar e responder, vai ter que ter uma ouvidoria, entendeu? Vai ter que encaminhar as reclamações. Então, o encarregado também é conhecido como DPO, mas para nós, aqui na nossa língua, é encarregado de dados. E é isso que o Eduardo está fazendo, né? Montando essa equipe da empresa, não é, Eduardo? O nosso trabalho é o trabalho de mapeamento, né? A gente faz o trabalho de identificação de todas as vulnerabilidades, né? O mapeamento, o entendimento dos fluxos e processos internos. Com base nisso, a gente elabora... a ISO, né? A ISO 27001. Isso, exato, perfeito. Com base na ISO. Implantando a ISO, né? Isso. E, na sequência, a gente apresenta o relatório com as vulnerabilidades e o plano de ação, né? O plano de ação, como que a empresa ela deve se adequar em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Em relação ao DPO, doutora Ivani, a gente tem um detalhe importante, né? Que existia dentro do projeto de lei que o DPO só poderia ser pessoa física. Depois houve uma alteração e permitiu-se o DPO as a service, né? Ou seja, é uma empresa especializada que presta um serviço de consultoria. Não há necessidade de ter uma pessoa internamente registrada via CLT prestando um serviço de encarregado. É parecido com o meio ambiente de trabalho, né, Eduardo? Por analogia. Isso, exato, isso mesmo. Eu já estou recebendo várias perguntas aqui. Vou começar para a gente não mudar de assunto, mantendo a linha. A pergunta foi a seguinte: foi comentado do caráter orientativo no início da atuação da ANP, a partir de 1 de agosto agora de 2021. Mas já existem ações pesadas sendo executadas com base na LGPD. Como ficam as pequenas e médias empresas que ainda não se adequaram corretamente para atender a essa nova lei? Ficam no risco, né? Tem outra resposta, doutor? Deixa o Eduardo responder, depois eu faço um complemento aqui. Perfeito. O que acontece em relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Ela já está em vigor desde setembro do ano passado. Né? Somente as penalidades que poderão ser impostas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ainda não começaram a valer. Mas a gente já tem ações judiciais, a gente já tem fiscalização por parte do Ministério Público de Defesa do Consumidor e Ministério Público do Trabalho, e também autuações por parte da Senacom e também por parte dos PROCONs. Inclusive, na semana passada, nós citamos, né, Fernanda, 2 ações judiciais da Justiça do Trabalho. Inclusive, a doutora Ivani já citou essa ação hoje. Foram 2 ações judiciais movidas por um sindicato. Isso, uma ação foi julgada improcedente, por quê? Porque a empresa ela conseguiu comprovar que ela cumpriu todas as obrigações JBS, previstas. Né, que ele conseguiu comprovar, né? Conseguiu comprovar que tomou todas as medidas de adequação. Já a segunda empresa, ela não conseguiu comprovar. Tem 3, viu? Esse sindicato já entrou com mais uma, viu, Eduardo? Com mais uma? Eu acompanhei até a segunda. Tem 3 desse sindicato, depois te mando. Vai virar tendência, enfim. E essa segunda ação, que a empresa não conseguiu comprovar, ela foi condenada em uma obrigação de fazer, como muito bem colocou a doutora Ivani, e a adequar a empresa dentro de um prazo de 90 dias, que é um prazo curtíssimo para implementar todas as medidas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, sob pena de multa diária de R$1.000. Tivemos também... Tivemos também, né? Fernanda, exato, e tivemos também, Fernanda, na semana passada, 5 autuações. 5 bancos aqui do Brasil foram autuados pela Senacom
multas que somadas chegam a 30 milhões de reais. Por quê? Você tem Porque essas houve autuações para me mandar, Eduardo? Eu não eu, tenho essas eu lhe encaminho na autuações. sequência. Eu lhe encaminho na sequência, pode deixar. Foram 5 bancos, 30 milhões de reais, as multas somadas. Por quê? Porque houve o compartilhamento e a Sim. utilização indevida de dados dentro do sistema de consignação, Olha só, então não de tem. empréstimos consignados. Hoje, acho que pelo visto, por mais. Foi portabilidade, né? Sem o consentimento, né, Eduardo? Uma Isso, portabilidade exato. de empréstimo consignado de um banco para o outro, sem o consentimento do titular. Isso, Então, por mais que os eu não parceiros consiga, prestadores. que eu não esteja ainda adequado, tem que ir atrás de me adequar, porque por Mas, mais gente, que tenha um prazo assim, aí, né? não é tudo um inferno, não, como parece. Eu peguei uma ação, e eu postei, inclusive, no meu Instagram, que uma empresa conseguiu abatimento do PIS/COFINS por investimento tecnológico para adequação na LGPD. E o Demonstrando o judiciário deu custo, ganho de né? campo para a empresa. Tá vendo? Vale a Então, pena se adequar. aí o investimento na LGPD, comprovadamente esta obrigação, e o investimento na LGPD, que traz gastos para a empresa, autoriza aí uma compensação do PIS e do COFINS, e já foi uma ação aventureira, vamos dizer assim, que um advogado criou e deu certo. Então, olha aí que ponto também que interessante na área tributária. Sim, muito interessante. Eu tenho a cópia dessa ação também, é muito interessante a sentença do juiz. Doutora, as pessoas estão escrevendo aqui, atropelando as perguntas, mas eu vou fazer uma. Quais são os principais pontos de auditoria em uma pequena e média empresa, desde o ponto de vista de RH? Eduardo, quer responder? O RH, agora eu vou, com todo respeito, Eduardo, puxar uma sardinha aqui para a minha área, para a área da doutora Ivani. O RH, desde o momento que recebe o currículo, ele já tem muita informação no empregado. E seja para encaminhar para o contador, para a empresa terceirizada de medicina e segurança do trabalho, vai muito, circula muitos dados. O volume é grande, né? Volume muito grande, como uma área muito delicada. Estou certa em entender que o RH é uma das áreas mais delicadas da empresa, Eduardo? Sabe, sim, Fernanda, Fernanda, a gente está sugerindo para a empresa que quando você vai contratar alguém, você não pegue currículo, você coloca no site da empresa para as pessoas se inscrever como interessado na vaga e você já pede a informação que você quer, para evitar que o fulano te dê um monte de informação que você não precisa e você tenha que ficar com elas. Então, você coloca no site da empresa, estamos admitindo para a função de secretária, preencha o seu currículo com base nos dados exigidos pela empresa aqui. Então, ela entra, ela preenche, aí você só vai pedir os dados úteis, necessários, com a finalidade específica. Então, você não precisa saber se o fulano é homem ou mulher, se é casado, se é solteiro. O que você precisa saber é a capacitação para o desempenho daquela vaga. Depois que ele for selecionado, aí sim, você diz, olha, agora eu preciso do nome, quero saber se você é casado ou solteiro, se você tem filhos para fins de salário família, para fins de dependência na Previdência Social, e aí você vai mostrando a finalidade e vai pegando os outros dados que você precisa. E também, lá quando você deixa no site, na contratação, você diz assim, você, candidato, tem o interesse que seu currículo seja mantido para a futura vaga? Dê o seu consentimento aqui. Porque se ele disser sim, você pode manter, e aí você diz por quanto tempo você vai fazer a retenção. Mas se ele disser não, selecionou e ele não foi escolhido, já tem que descartar esse dado, entendeu? Então, nós estamos sugerindo que a empresa pegue os dados que ela quer e não deixe o fulano fazer o seu currículo, colocar tudo que ele quer, porque ele coloca uma montanha de coisa desnecessária, né? E aí a empresa tem que ficar selecionando o que vai guardar, o que não vai guardar, o que vai descartar, é mais trabalhoso para a empresa. Então, é melhor você já ter no site, coletar só aquilo que você precisa. Como a gente falou aqui um pouquinho, até na pergunta de fiscalização, de começar pelo RH, vou continuar com a doutora, tá?
Falando exclusivamente da atuação do MP, a senhora acredita que eles vão investigar o cumprimento da LGPD? O Ministério Público do Trabalho? Já tem ações. Eu já peguei 3 ações. Olha, o Ministério Público do Trabalho criou uma coordenadoria de proteção de dados e já está entrando com ações contra as empresas. Vai ter aí dano moral coletivo a rodo. Se preparem, então, empresas corram para se adequar. Não só os sindicatos, mas principalmente o Ministério Público do Trabalho. Todo o ramo do Ministério Público já está atento a isso. Isso daqui é a bola da vez. Não é, Eduardo? Eduardo, já que a doutora perguntou para ti, vou fazer a seguinte pergunta. E o PROCON? E a Senacom também pode investigar? Porque agora a gente vai para a NPD, aplicando multa. Esses 2 órgãos podem fazer o mesmo trabalho? Pode sim, Fernanda. Já temos vários precedentes, tá? A gente tem um precedente de 2018, envolvendo uma empresa do segmento têxtil, um e-commerce. Houve o vazamento de dados, 2 milhões de clientes foram afetados e essa empresa firmou com o Ministério Público do Distrito Federal, daí na esfera civil, um TAC. Do Mercado Livre, né, Eduardo? Foi da Netshoes. E o valor de R$500 mil, e esse TAC foi firmado com o Ministério Público, né, para afastar qualquer outra demanda por conta desse incidente de segurança. A gente tem também fiscalização por parte do Ministério Público envolvendo o metrô aqui de São Paulo, a gente teve também a própria Senacom, né, com essas 2 ações, com essa autuação que a gente já citou também, envolvendo esses 5 bancos. Então, a tendência é sim que a gente tenha fiscalização por parte da NPD, fiscalização por parte do PROCON, da Senacom e também do próprio Ministério Público. O PROCON aqui de São Paulo disponibilizou na sua plataforma a possibilidade de reclamações de forma totalmente online. Então, o consumidor, ele entra, cria um link, um login, e ele pode fazer a denúncia. E todas as denúncias estão relacionadas aos direitos dos titulares, que a doutora Ivani já comentou hoje, né? Que é o direito ao acesso aos dados, né? O livre acesso aos dados, a possibilidade de revogação do opt-out e informações claras e objetivas a respeito do tipo de tratamento de dados que é realizado pela empresa. Eduardo, indo nessa linha que você está nos explicando, Graça, você já explicou que pode haver multas administrativas. A doutora Ivani já nos falou das indenizações, das ações de danos morais, coletivas, diretas e até diretas, né, ao titular do dado. Me parece, me corrija se eu estiver errada, que muito embora ainda assuste as empresas a questão da LGPD, é mais barato se adequar que o risco do vazamento, do que o risco de uma ação, estou certa? Certíssima, Fernanda. E olha só que interessante, saiu uma pesquisa, foi feita uma pesquisa global em 2020, mostrando que, em média, as organizações que investiram, né, em privacidade, em programa de adequação, tiveram um benefício correspondente a 2,7 vezes o valor do investimento que foi feito em privacidade, podendo esse valor chegar a 40% do total que foi investido inicialmente. Doutora, tem uma pergunta para a senhora. Como é correto o descarte dos dados pessoais do candidato ou do ex-empregado? Eu não entendi a pergunta. Como que é o correto? Como que eu faço o descarte dos dados? O descarte. Do candidato ou até do meu ex-empregado. Qual que é o meio seguro? A lei me diz exatamente como que eu tenho que proceder? Olha, quando a empresa coleta dados de empregados, o correto é, quando vai armazenar, porque às vezes é necessário armazenar, é anonimizar. O que é anonimizar? É tornar o dado anônimo. Nós temos vários tipos de anonimização de dados, né? Uma das técnicas mais utilizada é a criptografia, colocar na nuvem. As startups estão aí justamente agora para desenvolver vários tipos de programa de armazenamento de dados de modo seguro. Existem algumas startups, Fernanda, que ela vende serviços de armazenamento desses dados
e oferece segurança, e tem algumas startups que oferecem serviço de provocar a segurança, para ver se a segurança ela é rígida ou não. Ela fica o tempo todo tentando hackear para ver onde é que está a falha. E hoje, as empresas de seguro estão aí nadando de braçada com o seguro cibernético, porque muitas empresas passam para as startups anonimizar e guardar em softwares aplicativos que são aí firmes na segurança anti-hacker, vamos dizer assim, né? E ainda eles pagam, estão fazendo a apólice de seguro, porque se vazar, essas apólices de seguro já cobriria as multas, cobriria as ações judiciais e tudo mais, inclusive honorários advocatícios e tudo mais. Então, existem vários tipos de técnicas de armazenamento dos dados de modo seguro. E o motivo da lei é justamente isso, a segurança dos dados. E a lei fala em técnicas por meios razoáveis. Por isso que a empresa tem que mostrar que tipo de técnica ela usa, mostrar que é razoável, fazer relatórios, entregar relatórios para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essas obrigações são obrigações acessórias. Você tem que fazer relatório de impacto. E outra, quando for questionado se o seu dado é seguro ou não, a ANPD pode determinar auditorias para verificar se há ou não segurança do dado, entendeu? Tem várias questões. A Autoridade Nacional vai imiscuir mesmo na atividade da empresa. O Estado fiscalizando as atividades de proteção de dados da empresa com muito rigor, entendeu? Pode ser feita até auditoria. Por isso que as empresas hoje elas têm que ter um programa de governança, um programa de compliance da LGPD, e ela tem que ter as auditorias internas já para tratar de todos esses assuntos, antes que venha uma auditoria externa fazer aí o levantamento. E ela tem todas essas obrigações acessórias, não só de prevenção, de precaução, mas de mostrar que a prevenção e a precaução estão funcionando, pelo relatório de impacto, né? O ROPA, que nós falamos. E quem não cumpre também essas obrigações acessórias também terá multa. Então, é um cipoal legislativo aí muito grande essa questão do LGPD, e ela é bem mais complicada do que cuidar do meio ambiente do trabalho. Então, hoje, a gente diz que as empresas têm uma função, sempre teve uma função econômica e uma função social, aí foi agregada a função ambiental, depois foi agregada a função consumerista, né, que é o Código do Consumidor, e agora uma função tecnológica informacional. Então, hoje a gente diz assim, olha, a empresa tem uma função econômico, social, ambiental, consumerista, tecnológica e informacional. Aumentou, vamos dizer assim, as funções da empresa, entendeu? Não vamos assustar os empresários aqui, ninguém pode desistir, ainda assim vale a pena, né, doutora? Pois é. Tem uma pergunta, deixa eu ver qual que eu faço primeiro aqui. Vou fazer essa para o Eduardo. Eduardo, nós temos visto uma onda de atualizações e elaborações de políticas de privacidade. Qual a sua opinião acerca dessas atualizações? Isso já basta? Já deixa a empresa mais segura? Fernanda, já é alguma coisa, tá? Mas quando a gente fala em mapeamento e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, é muito mais do que isso, tá? Então não basta atualizar uma política ou um aviso de privacidade se eu não tenho todos os processos e fluxos mapeados. A LGPD determina, por exemplo, que a empresa ela precisa ter todos os processos mapeados e atender um princípio que a doutora Ivani falou hoje muito bem, que é o princípio da minimização. Ou seja, eu não posso coletar dados em excesso. Isso. Eu coleto o mínimo possível de acordo com a finalidade e também com o serviço ou o produto que eu vou oferecer. Nós tínhamos, né, como hábito, como cultura, coletar o máximo de informação possível. Hoje, com a LGPD, não é mais possível. Tá? Então, o princípio
Eu preciso identificar o princípio da necessidade, ou seja, será que realmente eu preciso daquela informação? Né? E isso vale desde a coleta de um currículo, um processo seletivo, ou prestação de serviços e a venda de um produto. Tem mais uma pergunta aqui. Eu não sei exatamente. Doutora, existem diversos portais que vendem dados, inclusive para recuperação de crédito. Essa pergunta veio pelo YouTube. É possível afirmar que esses portais serão extintos? É portal, você está dizendo, onde você entra e toma os serviços e deixa os seus dados? Eu acho que não, que são, que vendem dados. Eu acho que é alguma empresa que você compra os dados de outras para poder vender olha o seu só, trabalho. já existem várias ações contra alguns sites que coletavam dados com a finalidade de venda. Não vai mais ser possível isso daqui para frente. Por quê? Você não pode pegar os dados do indivíduo, minerar os dados aí fora, na internet, e vender, porque esse produto ele sai de graça para o indivíduo ganha em cima disso, entendeu? Por isso que o pessoal fala que dados é mais valoroso do que o ouro e que o petróleo. Todas as empresas que produzem alguma coisa, ela tem que adquirir sua matéria-prima, transformar e vender. E quem pega dados, pega de graça e vende. E a pessoa está pegando os seus dados pessoais, que é direito da sua personalidade, e vendendo. Entendeu? É justamente isso que a Lei Geral de Proteção de Dados quer proibir. Mesmo com a lei já em vigor, a gente vê algumas situações, até me corrijam e esclareçam, até agora é uma pergunta até pessoal, todos os sites que a gente entra, você tem que autorizar o cookie. Senão você é automaticamente limitado à utilização. Se eu não autorizo aquela política de cookie, muitas vezes eu não consigo ir para frente. Isso é legal? Porque se ele me impede de navegar de alguma forma, se ele não pegar essas informações, é uma curiosidade minha, até que ponto eles estão certos, né? E me privar de ir além se eu não autorizar aquela política deles. Em relação à política de cookies, Fernanda... tem algumas questões que você tem que contratar, né? Isso Pode falar, a gente segue muito o que acontece lá fora, né? A Europa está muito mais à frente do que nós aqui no Brasil em relação à privacidade e proteção de dados. Lá, uma empresa do setor de games, ela foi autuada, por quê? Porque ela coletava cookies, né, sem o prévio aviso do visitante, do navegador, do consumidor, enfim. Então, o que estabeleceu-se aqui como boas práticas e como medida, inclusive, de prevenção em relação à adequação dos sites. A empresa ela precisa informar exatamente quais são os cookies coletados. Dentro da coleta de cookies, a gente tem os cookies necessários, que são essenciais para o funcionamento da própria plataforma, a gente tem os cookies de publicidade, a gente tem uma série de cookies com uma finalidade específica para cada um deles. Enfim, o que é essencial para o funcionamento da plataforma, ok. Agora, o que é publicidade, cookies analíticos, enfim, eu preciso informar exatamente e eu tenho que dar a oportunidade do titular desabilitar determinado cookie, deixando somente os cookies necessários. E como eu faço isso? Através do banner cookie. Quando eu acesso a página de determinada empresa, o site de determinada empresa, precisa conter essa informação e a possibilidade dele desabilitar os cookies de sessões, enfim, o que não é essencial, e ter acesso também à política de privacidade. Eu vou dar um exemplo clássico, viu, Eduardo, que aconteceu. Alguém encomendou um bolo de aniversário numa casa de doces, lógico, né? E deixou o número do telefone para que a casa de doces ligasse que horas que o bolo ficava pronto, que a pessoa ia lá retirar, entendeu? Então, e ela ela preencheu lá o número do telefone e o endereço. A partir dali, ela começou a receber propagandas dos bolos, né, dos bolos, dos lançamentos dos bolos, e ela
assim, olha, eu só dei o meu telefone e o meu endereço para você para encomendar o bolo e receber a entrega. Eu não autorizei ficar recebendo depois propaganda. Entendeu? A finalidade era só comprar aquele bolo naquele momento e receber o bolo na casa dela, naquela entrega, e acabou. A partir dali, o que a Casa de Doces tinha que fazer? Descartar aquele dado e acabou a relação. Mas ela continuou mandando panfletagem, e aí ela, não sei nem como ela conseguiu e-mail e tudo mais. Isso daí não pode mais acontecer. É mais ou menos Mais isso que que o uma Eduardo falou, pergunta, né? olha. Acho O que cookie, para Eduardo... você ter o acesso àquele site e ter aquele benefício, tudo bem, mas só os dados necessários para aquela finalidade. As demais finalidades você tem que autorizar, pode revogar a autorização se for necessário, entendeu? Acho que a gente, até os próprios proprietários dos dados estão aprendendo, né? Estão tomando conhecimento do seu poder, vamos dizer, da sua individualidade mesmo. Eu não sou obrigada a aderir a tudo ou a informar tudo se você não precisa disso. Tem uma pergunta... E o Eduardo tocou num assunto interessante, que era os gamers, né? Que você pega o cookie para fins de jogos, né? Quando quem entra para jogar é menor de idade, a empresa nem pode pegar os dados do menor, tem que pegar os dados do responsável pelo menor. Exato. Consentimento específico do pai ou da mãe. Né, Eduardo? Oi, desculpa, doutora. Nesse caso do menor de idade... Nesse caso do menor de idade, precisa do consentimento, né, de um dos pais ou do responsável, e, de fato, é uma questão muito delicada. E, falando ainda da questão do ecossistema, né, de privacidade e proteção de dados do Brasil, aí se aplica o ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente. Interessante. Eu quero fazer uma pergunta. O Código do Consumidor também, quando se trata de consumidor, Fernanda, a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz, olha, aplica-se a Lei Geral de Proteção de Dados sem prejuízo da aplicação da legislação própria. Tá certo. Ela tá bem amarradinha, né? Não, por isso que a NPD vai poder aplicar multa e o PROCON vai também poder aplicar multa, porque são infrações distintas. Olha a pergunta que veio, Eduardo. Acho que essa você vai responder com tudo, hein? Como proteger as empresas do mercado de indenizações pelos consumidores? É simples isso, se adequando, acho que o primeiro passo, fazendo a coisa certa. Nós citamos hoje um precedente, né? A empresa ela conseguiu comprovar que estava adequada, que tomou todas as medidas em relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e ela conseguiu a improcedência da ação. Eu acho que o caminho é esse. Tomar as iniciativas, ter um mapeamento, adequar todos os contratos, todas as políticas, e se adequar, de fato, à legislação de proteção de dados. Lembrando que a LGPD é uma legislação nova, né? Então, é muito ou praticamente improvável que hoje a gente tenha alguma empresa que esteja 100% adequada, né? E o trabalho de adequação é um trabalho perene, ele não termina com a entrega, com a realização das políticas. Pelo menos, é recomendável que, pelo menos, a cada um ano, né, a gente revisite as políticas que foram elaboradas, a política de segurança da informação, a política de proteção de dados, né, para verificar se houve alguma alteração. Porque os processos, os fluxos, eles são muito dinâmicos, né, então eles mudam e, às vezes, eu preciso, com a mudança de um processo ou de um fluxo, eu preciso adequar as políticas que foram elaboradas ou até mesmo os contratos. Dorifani, isso tudo terá impacto, mais uma pergunta, isso tudo terá impacto em prospecções onde temos os dados de prospects, oriundo de plataformas que possuem os dados das empresas? E aí, as empresas estão preocupadas com as prospecções delas, com os contatos delas, e agora? Olha assim, a Lei Geral de Proteção de Dados protege os dados das pessoas naturais, das pessoas físicas. Os dados das pessoas jurídicas não estão sob a proteção. O único dado que está sob proteção da pessoa jurídica são os segredos industriais. Aliás, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma das funções dela
é zelar pela privacidade dos dados pessoais, né, da pessoa natural, de um lado, e zelar do segredo industrial, né, e do outro lado. Então, tem aí que nós temos que compatibilizar essas duas coisas. E nós temos uma grande dificuldade, o Eduardo vai concordar comigo, que nós temos um conflito de um lado, que eu tenho que proteger, nós precisamos proteger os dados pessoais da pessoa. De outro lado, quem vai coletar, armazenar, criptografar é um software. Esse software é um direito, goza de direito autoral e goza de segredo industrial. E como é que nós vamos fazer para proteger isso de um lado, esse software que está sob os auspícios do segredo industrial de um lado, e eu para invadir lá, para ver se o dado do fulano está lá dentro, eu preciso romper esse segredo. Está entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, as pessoas estão falando do que a lei de direito autoral e a lei que protege, né, a inscrição lá, o INPI, vai ter que ser modificada, porque nós vamos ter que abrir aí uma flexibilização na lei para fins de cumprimento da LGPD, porque senão ela será inócua. Como é que administrativamente a ANPD, numa auditoria, vai auditar um software que está dotado de segredo industrial pela lei? Vai precisar de autorização judicial. Sim, com certeza. Então, há quem diga que isso enfraquece a LGPD. Está entendendo o que eu estou falando? Entendeu, Eduardo? Sim. Entendi. Existe um artigo, inclusive, que o livre acesso às informações por parte dos titulares, né, a empresa ela tem o dever de prestar as informações, respeitado ressalvado o segredo industrial, enfim. Só que exatamente na prática, né, até que ponto, né, aonde eu separo, né, qual é é muito tênue e é muito delicado de fato, concordo. Então, nós estamos discutindo, outro dia, eu sou membro do Instituto Nacional de Proteção de Dados, o INPD, e nós estamos discutindo lá dentro a compatibilidade entre os direitos de personalidade da pessoa natural de um lado e os direitos de personalidade, resumindo, que o direito autoral é um direito de personalidade, o software é um direito autoral, que cria, né, lá como é que você vai guardar os dados nesse software, e ainda você tem o segredo industrial, e ainda se tiver registrado no NPI esse software, eu não vou conseguir entrar lá dentro para ver. Tanto é verdade, gente, que um trabalhador pediu vínculo de emprego e ele pediu uma perícia no software do Uber para mostrar que ele estava subordinado ao algoritmo, e o juiz indeferiu a perícia, dizendo que o software estava dotado de sigilo. O juiz indeferiu impropriamente, porque, sob o ponto de vista judicial, eu posso determinar uma perícia judicial. Mas o que eu estou dizendo e questionando é que tudo ficou na mão da Autoridade Nacional de Proteção de Dados na área administrativa. Na área administrativa, nenhuma auditoria vai conseguir romper essa barreira da lei. Então, será que a ANPD vai ter que entrar com uma ação judicial para poder fazer essa auditoria? O que você acha, Eduardo? Olha, o negócio está pegando fogo aqui, hein? Eu acho que dificilmente eles terão um braço para isso, né? Discute-se, inclusive, como que a ANPD ela vai fiscalizar todas as empresas, enfim, porque de fato, mas há a possibilidade da própria ANPD contar com a estrutura já existente, né? O que já existe hoje? PROCON, né? Polícia Federal, né? Ministério Público. Então, talvez conte, né, com essa possibilidade de investigação, de fiscalização por parte desses órgãos. Vai ter que ter uma ação integrada. Exato. Sozinha a ANPD não vai fazer nada. E não é difícil de ter, né? Não é difícil que se integre em todos os órgãos para trabalhar, porque já se tem... Não, eu estou achando que eles vão mudar a lei do INPI e a lei do direito autoral. Vai ter que mudar, senão a LGPD vai ficar inócua.
Tem mais uma pergunta. As empresas estão ficando Pode preocupadas, estão se ligando agora na responsabilidade que elas têm, e muitas nem sabiam que tinham. Já existem políticas públicas que concedem incentivos fiscais ou tributários para as empresas que estão se adequando à LGPD? É nesse sentido da decisão em favor da empresa em relação ao PIS e COFINS? Veio pelo YouTube essa pergunta, do André. Eduardo? Fernanda, desculpa, você pode repetir a pergunta? Falhou Claro. aqui o áudio, eu não consegui entender. Claro, ó. Já existem políticas públicas que concedem incentivos fiscais ou tributários para as empresas que estão se adequando? É nesse sentido que veio essa decisão em favor da empresa em relação ao PIS e o COFINS? Exato, é isso mesmo. A possibilidade, tudo que for essencial para a atividade da empresa, eu consigo pedir uma espécie de reembolso, que pode chegar a quase 10%, é 9,27%, se não me engano, uma coisa assim, do total que foi investido. Tá? Então, um programa de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, eu não tenho opção, eu preciso fazer essa implementação na minha empresa, para estar adequada à legislação. Então, com base nesse artigo da necessidade de adequação, eu consigo o reembolso de PIS e COFINS até o valor